Eu vou, Júlia, se você puder abrir a câmera e Isabela também, porque aí a gente já grava, tá? Eu vou colocar vocês e eu vou sair. E aí vocês já podem, Natália, você já pode começar a falar, tá? Isabela, eu já te coloco. E aí eu já vou sair, mas assim, você já pode começar a falar, a gente já está gravando. E tá aí bom. Você pode falar de ti, uns 15 minutos para você falar de ti, das vacinas, e aí você pode falar para as meninas, meninas, agora né, vocês podem perguntar, façam suas perguntas, aí elas entram já cavando. Tá bom. E no final, a Natália vai fazer uma pergunta para vocês, tá, meninas? A gente está assistindo do lado de cá, hein? Vê lá, hein? Ó, minha amiga Natália, hein? Vê lá o que vocês vão aprontar com ela. Então tá, vou começar então, meninas. Então, meu nome é Natália Satiko, meu nome é composto, tá? Todo mundo acha que Satiko é sobrenome, mas não é, porque eu tenho descendência japonesa, então eu tenho nome brasileiro e tenho nome japonês. Satiko é meu nome japonês. O meu primeiro podcast também, tá? A gente não tem muita experiência, não. Vou começar, então. Eu tenho 39 anos e eu passei recentemente, no mês passado, para pesquisadora na Fiocruz, e aí agora eu sou pesquisadora e estou trabalhando, dando continuidade aos meus estudos de vacina. Mas eu cresci num distrito próximo à cidade de Ouro Preto, 20 quilômetros de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, eu estudei, né, em escola pública, fiz todo o ensino fundamental em escola pública, e depois, quando eu fui para o ensino médio, aqui em Ouro Preto tem o Cefet. Então, eu passei para o Cefet, fiz o primeiro ano, fiz o segundo, só que, não sei se vocês conhecem, né, Cefet é federal igual a universidade, então vira e mexe tem greve. E aí eu peguei 2 greves durante esses 2 anos que eu fiquei lá. E aí, com isso, eu estava atrasada no meu calendário, já era, tipo, abril, e eu ia começar o terceiro ano. E como eu tinha muita vontade de fazer universidade e eu queria fazer vestibular no final do ano, aí eu resolvi trocar de escola para eu poder concluir o ensino médio até o final do ano, senão eu ia ficar só para o próximo ano. Eu ia terminar o ensino médio, tipo, março, abril do ano seguinte, e eu ia ter perdido o vestibular. E aí eu acabei passando para uma escola particular, e aí eu terminei o terceiro ano numa escola particular. E aí veio a decisão, né, que eu acho que é a decisão mais difícil da vida de qualquer um, com 17, 18 anos, decidir qual profissão você vai seguir, né? Eu acho que é uma missão muito complexa e difícil, até porque a gente é muito nova, né, para decidir uma coisa que vai ser meio que para o resto da nossa vida. Então, eu meio que fui pelas coisas que eu tinha mais afinidade, digamos assim. Eu sempre gostei muito de matemática, biologia e química. Então, juntando a biologia com a química, eu decidi que eu ia para a área biológica. E aí, área biológica, ok, mas qual curso? Aí eu não sabia, fiquei na dúvida. Aí eu não sabia, né? A princípio, eu achava que eu queria fazer biologia. E só que em Ouro Preto, que era, né, a cidade onde eu morava na época, não tinha biologia no final do ano. Biologia era um curso que só tinha vestibular no meio do ano. Então, na minha época, eu nem estava começando. Então, a gente fazia vestibular para cada universidade. Então, eu fiz vestibular para 4 universidades diferentes. Em 3, eu fiz para biologia, só que em Ouro Preto, que as 2 opções que eu tinha eram ou fazer farmácia ou fazer nutrição. E aí, eu não sabia muito bem o que escolher, e a minha mãe é farmacêutica. E minha mãe falou assim, não faço farmácia não, farmácia é muito medicamento, é muita coisa, nutrição é mais alimentação, saúde, é coisa mais de prevenir para a gente ter saúde, para não precisar tomar remédio. Aí eu segui o conselho da minha mãe e resolvi fazer para o curso de nutrição. Aí eu acabei passando e comecei a fazer o curso. Aí, no começo do curso, eu cheguei à conclusão de que eu gostava mais das matérias do ciclo básico, que era, né, biologia celular, parasitologia, imunologia, do que a parte específica do meu curso mesmo, que era de nutrição. Mas, assim, desde criança eu sempre tive vontade de fazer pesquisa, de trabalhar nessa área. Então, eu cheguei à conclusão de que, tipo, eu ia terminar meu curso, que eu precisava ter um diploma para eu poder fazer um mestrado, fazer um doutorado e seguir a carreira científica. Então, eu concluí a minha graduação em final de 2009, que, lógico, né, federal, peguei N greves de novo. E aí, eu colei grau, eu acho que era, tipo, setembro. Aí, setembro, já não tinha mais nada, né? Já tinha perdido a seleção do meio do ano. Aí, eu resolvi
matricular numa disciplina isolada da UFMG, e aí eu mudei para Belo Horizonte. E aí fui fazendo essa disciplina isolada, estudando, e aí quando foi em fevereiro de 2010, eu fiz a seleção para o mestrado, e aí, na época, eu optei por fazer o curso de biologia celular, estudar células, estudar os mecanismos e tudo mais. E aí, no laboratório que eu fui trabalhar, a gente trabalhava com doença de Chagas, que é uma doença causada pelo parasito Trypanosoma cruzi. Mas eu não trabalhava com parasito em si, eu trabalhava com amostras de pacientes e a gente tentava ver, porque a maioria dos pacientes desenvolve uma forma que a gente chama de indeterminada e alguns desenvolvem a forma cardíaca. E a gente tentava entender o que tinha no sistema imunológico dessas pessoas de diferente, por que uma ia para uma forma grave e a outra ficava numa forma indeterminada, que não tinha muita coisa. E aí eu fiz o meu mestrado, e aí durante meu mestrado eu achei que eu gostava mais de imunologia e parasitologia do que de biologia celular em si. Aí eu migrei para outro programa de pós-graduação da UFMG, que era de parasitologia, e aí eu fui para a área de imunoparasitologia. E aí quando eu mudei de curso de pós-graduação, mudei de laboratório, mudei de orientador, eu fui trabalhar com malária, que era uma coisa assim completamente nova para mim, que eu nunca tinha ouvido falar. E foi muito bom, assim, porque malária a gente tem no norte, né, na região amazônica. E aí eu fui parar em Porto Velho, em Rondônia, para conhecer, né, os pacientes e ter contato com a doença e fazer a coleta de amostras para eu conseguir desenvolver meu doutorado. E aí foi lá em Rondônia que, né, a gente tem que fazer uma entrevista com a pessoa, pergunta várias coisas, ver se a pessoa quer participar do estudo, né, tem todo um processo. E aí, toda vez que eu ia entrevistar alguém para ver se a pessoa queria participar do meu estudo, a primeira pergunta que a pessoa me fazia é vacina? Você está estudando vacina? Todo mundo, sonho da população que já pegou malária é uma vacina para malária. E eu falava, não, gente, não é vacina. Mas eu vou estudar a resposta imune, como que o organismo de cada pessoa, né, vai responder àquela infecção para a gente conseguir entender mais da doença para poder desenvolver uma vacina no futuro, mas ainda não é uma vacina. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, durante muito tempo, porque, assim, não sei se vocês conhecem, talvez a Karine, que é do Pará, talvez saiba o que é malária. Então, a pessoa, assim, passa muito mal. A pessoa tem muita febre, calafrio, então... E quem mora em área endêmica, teve paciente meu que pegava uma malária por mês. Então, em um ano, a pessoa pegava 12 vezes. E a pessoa fica muito debilitada, às vezes não consegue nem sair de casa para trabalhar, para ir para a escola, para nada. Então, aí quando eu estava finalizando o meu doutorado, eu falei assim, eu acho que eu quero trabalhar com vacina, acho que eu preciso investir nessa área. E aí foi quando eu comecei a buscar algumas opções de laboratório, de grupos de pesquisas que trabalhassem com malária e com vacina, propriamente dito. E aí foi quando eu fui trabalhar na Fiocruz de Belo Horizonte, junto com um professor que já trabalhava com vacina há muito tempo, ele já tinha, né, algumas vacinas de uso veterinário, e aí a gente queria trabalhar em vacina para humano. E aí eu comecei a trabalhar, inicialmente, né, como laboratório a gente estudava muito parasito, aí era vacina para parasito, que era para Trypanosoma cruzi e para doença de Chagas. E aí a gente fazia, né, foi quando a primeira vez que eu tive contato, porque eu sempre trabalhei com paciente, com humano, e foi quando eu comecei a trabalhar com animais, aí eu tive que aprender a trabalhar com camundongo, segurar, conter, imunizar o camundongo, fazer a infecção. Foi todo um desafio, porque eu nunca tinha pegado um camundongo na vida. Mas a gente foi desenvolvendo o trabalho e tudo mais. Paralelamente, eu também fazia algumas coisas com malária, porque a gente tem alguns modelos experimentais para malária, porque é diferente, né? O que infecta camundongo não infecta humano e vice-versa. Mas a gente tinha alguns modelos, a gente foi estudando. E aí, nesse meio de caminho, veio o quê? Pandemia, né? Em fevereiro de 2020, quer dizer, fevereiro não, março foi decretado pandemia, e aí o cenário todo mudou. Então, a gente resolveu pegar a parte de que a gente tinha experiência de desenvolvimento de vacinas para essa nova doença que ninguém sabia muito bem como era, né? Que era uma infecção viral. E aí a gente juntou todo mundo do laboratório e aí a gente resolveu, cada um, a gente falou, vamos tentar tudo que a gente conseguir fazer. E aí a gente dividiu o grupo de pesquisa em grupos menores, cada um ficou com uma plataforma vacinal. Então, assim, quando a gente fala de vacinas, a gente tem uma divisão, vamos por assim dizer. Então, a gente tem aquelas vacinas que a gente chama que são vacinas de primeira geração, que normalmente você pega o próprio vírus e você usa ele de uma forma inativada, que ele vai estar morto,
e você vai injetar aquele vírus morto na pessoa e ela vai desenvolver uma resposta contra aquele patógeno. Ou você pode usar o que a gente chama de vírus atenuado. O vírus está vivo, mas ele passa por alguns processos que ele não é mais capaz de causar a doença. Mas ele se injeta ele vivo e ele consegue ativar o sistema imune da pessoa e a pessoa se torna protegida daquele patógeno. Então, essas eram as vacinas de primeira geração. Tem o que a gente chama também de vacina de segunda geração, que nada mais é do que a gente pegar uma parte daquele patógeno, daquele, seja o parasita, o vírus, o que for, e você faz em laboratório só a síntese de um pedacinho. Normalmente a gente pega uma proteína que seja imunogênica e a gente consegue sintetizar aquele pedacinho e a gente consegue usar isso como antígeno na nossa vacina também. E durante a pandemia, o que mais cresceu foi o que a gente chama de vacina de terceira geração, que são as vacinas mais modernas que existem, que são as vacinas de ácidos nucleicos. Então, que tem a vacina de RNA mensageiro, que todo mundo deve ter tomado, que é a vacina da Pfizer, que muita gente tomou. E tem também as vacinas que a gente chama de vírus recombinantes, de adenovírus, né? Pode ser outros tipos de vírus, mas a gente tem a de adenovírus, que foi a vacina da AstraZeneca, que também muita gente tomou aqui no Brasil. Inclui também as vacinas que a gente chama de DNA, que elas também são de terceira geração, mas que no Brasil, a gente não usou. Essa vacina, essa plataforma vacinal foi usada na Índia. Então, a gente meio que dividiu. Cada um teve gente que foi trabalhar com recombinante, né, que são essas proteínas recombinantes de segunda geração, e eu fiquei com as vacinas de DNA e de adenovírus. Então, a gente começou a desenvolver isso tudo dentro do laboratório, e a gente foi fazendo os testes em camundongos, e a gente foi vendo diferentes respostas, e o vírus também ele vai mutando, e aí ele vai mudando, e aí a vacina já não funciona tão bem, porque ele já é diferente daquela estrutura que a gente tinha desenvolvido. Então, não sei se vai ficar muito difícil de entender, mas quando a gente injeta normalmente essas vacinas, a gente tem 2 tipos de resposta que a gente pode desenvolver. Que são a produção de anticorpo, que o anticorpo normalmente ele vai neutralizar o patógeno, então ele consegue ligar na superfície e impede que o vírus entre dentro da célula, então ele fica bloqueado ali, que é o mecanismo dessas vacinas todas que a gente usou da Pfizer e da AstraZeneca também. Mas a gente tem alguns outros tipos de mecanismos imunológicos que eles vão mais para uma resposta que a gente chama de resposta celular. Então, o vírus ele consegue entrar dentro da célula, mas a célula consegue mostrar que ela está infectada através da expressão, né? Ela consegue, que a gente chama de apresentação de antígeno, então ela consegue processar aquele vírus dentro da célula e apresentar um pedacinho do lado de fora. E esse pedacinho do lado de fora que vai ser reconhecido pelas células do sistema imune, e aí a gente chama que é uma resposta celular, e ela consegue, então, a partir disso, saber essa célula está infectada, e ela vai liberar a célula do sistema imune vários mediadores que vão matar essa célula infectada e vão conter infecção. Então, essas 2 formas de ação. Então, a gente viu que essas vacinas que eram baseadas em anticorpos, né, elas já não eram tão boas, porque o vírus, ele mudava, e aí o anticorpo, ele já não era mais capaz de neutralizar, ele já não reconhecia mais a superfície do vírus, porque a superfície mudou. E aí ele não conseguia bloquear. Então, as vacinas que tinham essa resposta de célula, que a célula se infectava, mas ela conseguia mostrar para o sistema imune que ela estava infectada e ser destruída, era melhor. Então, com isso, a gente desenvolveu várias vacinas, e a vacina que foi melhor, vamos por assim dizer, é essa vacina de resposta celular, que foi uma vacina que a gente chama de Spintec, e que ela já está sendo testada agora em humanos. Eu fiz todos os ensaios em camundongos, em hamster, em rato, para a gente mostrar que a vacina era segura, que a vacina funcionava, e que ela protegia os animais da infecção, quando a gente infectava eles. E aí a gente conseguiu, então, aí a gente tem todo um processo, né? Tem toda uma regulamentação que é a Anvisa que faz. E aí a Anvisa vê todos esses resultados e ela pode falar assim, ok, a vacina é segura, a vacina funciona, vamos testar em humanos. Então, aí a Anvisa aprovou, e aí a gente fez o ensaio de fase que a gente, né? Ensaio em pessoas, tem fase 1, 2 e 3. A gente já fez a fase 1 e a 2, e agora a gente está esperando a aprovação da fase 3 para a gente poder fazer com o maior número de pessoas. Acho que é isso. Acho que eu falei muita coisa, né? Acho que
Agora vocês podem ficar livres para fazer as perguntas que vocês quiserem. Então, muito obrigada, Natália. Foi muito legal ouvir a sua experiência. Eu gostei bastante da parte que você falou de parasitologia e imunologia, porque eu sou estudante de análises clínicas, então são matérias que eu tenho na escola e que eu também gosto bastante. A parte que você falou sobre a doença de Chagas, do Trypanosoma cruzi, inclusive foi uma coisa que eu estudei, fiz prova sobre, acho muito interessante. E eu tenho uma pergunta para a senhora. Em que momento você percebeu que queria seguir a carreira científica? Ixi, de pergunta difícil essa. Eu não sei definir, assim, ao certo, né? Mas, assim, eu vou ter que falar da minha vida, né? Mais coisas. Eu venho de uma família que todo mundo é dessa área. Então, assim, meus pais, eles eram professores da universidade. Então, eu, desde pequena, ia assistir a aula deles, sentava no microscópio, olhava, mesmo sem entender nada, eu pegava as lâminas e queria olhar alguma coisa, ele tentar identificar qualquer estrutura. Então, desde pequena, eu sempre tive essa vontade de fazer pesquisa, mas eu acho que uma coisa que me marcou muito quando eu era criança, que isso nem é da geração de vocês, foi quando eles fizeram a clonagem da ovelha. Vocês lembram? Vocês já ouviram falar? Então, assim, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei assim, como, gente? Você pode pegar o DNA de uma célula e colocar em outra e fazer um clone e vai ter uma ovelha? Tipo... E aí foi uma época que eu falei assim, acho que eu quero fazer isso também. Achei, assim, sensacional, né? E depois veio a novela O Clone, né? Eu sou de outra geração, então acho que esse foi um marco que eu presenciei quando criança e que eu vi o quanto que a ciência era legal, que era importante e que eu achava que eu queria fazer algo parecido, né? Fui para uma área completamente diferente, mas eu acho que foi isso que me marcou. Eu queria aproveitar o nicho que a Emily puxou para te perguntar que conselho tu daria para as pessoas que querem seguir na área da ciência, principalmente as meninas que querem seguir, mas também num público geral. Olha, não é uma vida fácil, viu, gente? Isso eu já vou falar desde o começo, porque quando a gente conta assim, todo mundo acha que é tudo lindo, maravilhoso, que foi tudo fácil, que foi tudo. Não é. Tem muita dificuldade pelo caminho. Acho que o mais importante, eu acho que é a gente ter determinação. Eu acho que a gente tem que ter foco e buscar aquilo que a gente quer. A diversidade pelo caminho vai ter aos montes. A gente não pode desistir. Confesso que em alguns momentos eu pensei em desistir por causa de algumas dificuldades que eu passei. Eu acho que a gente convive muito com pessoas durante todo esse processo. E conviver com pessoas é a parte mais difícil. Então, tem muitas pessoas que vão querer te diminuir, vão querer dizer que você não é capaz, vão falar várias coisas que, em alguns momentos, te deixam para baixo, sabe? Mas o mais importante, eu acho que é ter determinação e nunca desistir. Aproveitando isso que nós estamos falando, eu queria saber qual que é a melhor coisa que você tem na sua área e qual que é a pior coisa. Assim, o que tu acha de ruim na sua área que tu gostaria de mudar? Ixi, acho que a melhor coisa que eu tenho hoje, assim, é a gente poder contribuir para o desenvolvimento de uma vacina, e principalmente agora com essa vacina que a gente está desenvolvendo, é que a gente vê que a gente realmente tem a possibilidade de chegar para a população, sabe? E isso é uma coisa, assim, que dá uma satisfação muito grande, porque a gente vê que a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas, porque ficou muito claro para todo mundo, pelo menos assim, no meu ponto de vista, né? É que a pandemia só foi controlada depois que todo mundo começou a ser vacinado, porque até então tinha muita gente morrendo, era 3, 4 mil pessoas por dia, e enquanto as pessoas não começaram a ser vacinadas, a gente não conseguiu controlar a pandemia. Então, acho que a gente conseguir desenvolver uma vacina que vai depois, né? E uma coisa muito importante do Brasil é o SUS, que isso não existe em país nenhum no mundo. Então, hoje, tudo que é feito, né, tanto em vacinas, em medicamentos também, muitas dessas tecnologias que são desenvolvidas dentro das universidades, dos centros de pesquisas, depois eles vão para produção mesmo, né?
A Fiocruz tem Biomanguinhos, que é uma fábrica que faz a síntese de vários medicamentos, de vacinas, de kits de diagnóstico também, porque a gente às vezes precisa saber, né? Quando a gente vai lá no posto de saúde, faz um teste para saber se tem Covid, se tem dengue ou qualquer outra doença, alguém desenvolveu aquilo ali, alguém pensou, e para você fazer um teste em 15 minutos saber se você tem uma doença ou não, teve muito estudo, foram anos de estudo ali atrás para poder chegar naquele kit que chegou no posto de saúde para ser utilizado. Então, eu acho que isso é a parte que eu mais gosto e que eu acho mais legal, assim. Agora, a parte mais difícil, bom, o que é mais difícil? Muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, deixa eu pensar aqui que pode ser o mais difícil. Eu acho que é conviver com as pessoas mesmo, sabe? Lidar, saber administrar as diferenças, porque quando você trabalha numa equipe muito grande, tem pessoas de vários tipos, né? Tem pessoas que são mais para frente, pessoas que gostam mais de aparecer, tem pessoas que são mais retraídas e tímidas, que ficam mais na dela, mas que gostam de trabalhar. Tem de tudo, né? Tem gente que tem inveja também, vamos ser sinceros, né, gente? Esse mundo é assim mesmo. Tem de tudo. Então, eu acho que lidar com as pessoas, lidar com esses sentimentos, eu acho que é a parte mais difícil. Mas que faz parte, né? Isso está envolvido em qualquer área da nossa vida, em qualquer convivência pessoal, a gente vai passar por essas dificuldades. Queria também saber qual que foi a sua maior dificuldade sendo mulher nessa área. Tipo... Bom, não sei, vamos ver. Acho que as pessoas darem crédito mesmo, assim, sabe? Eu acho que ser mulher e investir nessa área, a gente acaba abrindo mão de muitas coisas, entendeu? Assim, aí você fica dividida entre família, trabalho, se vai ter filho, se não vai ter, porque, né, vamos ser sinceros, para homem é muito mais fácil, né? Ele sai para trabalhar, deixa os filhos com a mulher, e a mulher cuida das crianças, cuida da casa, cuida de tudo, e ele vai trabalhar e tem a vida tranquila. E a gente que é mulher é muito difícil, né? A gente tem que administrar a casa, a gente tem que trabalhar. Quem tem filho, eu falo, eu não tenho filhos, né? Mas eu admiro muito as minhas colegas que têm filhos, que conseguem, depois de um dia exaustivo de trabalho, que a gente às vezes trabalha mais do que 8 horas por dia, chegar em casa e ainda conseguir dar atenção para marido, cuidar de menino, olhar tarefa de escola, fazer comida, fazer lanche e preparar tudo para o dia seguinte, manter uma casa organizada, isso não é fácil. Então, eu acho que esses desafios são grandes. Natália, qual foi o projeto mais desafiador que você já fez? Com certeza foi esse de vacina para Covid, com certeza. Porque a gente trabalhou num momento muito complexo, muito complicado. Então, assim, Belo Horizonte foi uma das cidades que teve o lockdown mais cedo. Então, a gente que estava trabalhando com vacina, a gente ia trabalhar. Então, a gente saía na rua e não tinha ninguém. A rua era vazia, você não via uma pessoa. Eu andava sozinha, ia trabalhar, e a gente trabalhava com medo, vamos ser sinceros, né? Porque não tinha vacina ainda, e a gente tinha que fazer esses experimentos. E aí, esse é um vírus de fácil transmissão e de infecção. Então, a gente tinha que fazer os experimentos. A gente tem que vestir toda uma roupa especial, sabe? Para a gente ficar igual um astronauta, porque para a gente não correr o risco de se infectar. Então, a gente tem que usar um capacete com um respirador, e a gente veste um macacão gigante e põe luva, mais de uma luva, e tem que colocar um protetor no sapato também, para você não correr o risco de contaminar, de levar o vírus para fora do ambiente onde é controlado. Então, assim, foi uma época bem complexa, e a gente no fundo, trabalhava com medo também, né? A gente queria contribuir e fazer ciência e desenvolver a vacina, mas, ao mesmo tempo, a gente corria o risco de ser infectado também, como muitos profissionais de saúde que estavam aí nos postos, nos hospitais, que atenderam esses pacientes, né, que estavam infectados, e muitos deles acabaram se infectando também, e teve profissional da saúde que até morreu por causa da Covid. Então, foi desafiador, mas também foi gratificante da gente conseguir estar muito próximo agora de ter um produto no mercado e de poder, né, transferir essa tecnologia para, seja o Biomanguinhos ou o Butantan, que são as duas
fábricas que a gente tem no Brasil, né, para produzir vacina, e chegar no mercado e todo mundo ter acesso à vacina que a gente desenvolveu no laboratório. Conta pra gente também como foi o processo de criação em laboratório das vacinas que você desenvolveu, da Covid, da dengue. Conta pra gente, é muito interessante essa parte. Então, desenvolver vacina é algo bem complexo, assim, envolve muitas pessoas com várias expertises diferentes, porque a verdade é, ninguém faz ciência sozinho, ciência a gente faz em coletividade, porque são muitas etapas, são muitas áreas diferentes. Então, normalmente, quando a gente pensa, né, numa vacina, o primeiro ponto, que é o ponto principal e o ponto-chave, é qual vai ser a molécula que a gente vai usar como antígeno. O que é capaz de proteger as pessoas. Então, a gente tem que fazer todo um estudo. E aí a gente tem que levantar, né? Normalmente esses antígenos, a maioria, eles são de origem de proteína. Então, a gente levanta todas as proteínas que tem naquele organismo e começa a ver o que está na superfície, o que está dentro. Normalmente, o que está na superfície, ele vai ter essa capacidade de ser reconhecido pelos anticorpos e que esses anticorpos vão bloquear. Mas, por outro lado, pelo fato deles estarem na superfície, eles têm mais chance de sofrer mutação e mudar essa estrutura e o anticorpo não reconhecer mais e a vacina não funcionar. Então, é sempre um balanço do que é melhor. É melhor escolher uma coisa mais de dentro do vírus ou do parasito, do patógeno que seja, porque o que está dentro é mais conservado, então tem menos chance de mudar. Mas o que está na superfície é o que vai impedir de acontecer a infecção. Então, a gente faz vários estudos. Então, hoje em dia, né, antigamente era meio empírico, né? Você pegava, escolhia um, testava e via se funcionou, não funcionou. Hoje, a gente tem várias ferramentas de bioinformática, que aí eu consigo pegar essas sequências, jogar no computador, e aí tem vários programas diferentes que eu consigo ver se aquela molécula é capaz de ser reconhecida por anticorpos, se ela pode ser reconhecida por algum receptor de células, né? Dessas células que vão depois matar, do sistema imunológico, que mata a célula infectada. Então, você consegue meio que fazer uma predição do que é mais imunogênico, do que é mais antigênico, e focar mais nessas moléculas para ser mais fácil da sua vacina funcionar. E aí a gente faz todo esse levantamento e a gente tem que olhar, né? Porque, por exemplo, igual você falou da dengue. A dengue, a gente tem 4 sorotipos que circulam no Brasil. Então, cada sorotipo, ele é diferente. Então, quando eu vou desenvolver uma vacina, eu tenho que tentar cobrir todo mundo. Por quê? Porque senão eu vou proteger contra um, mas não vou proteger contra o outro. E aí, se a pessoa já pegou, já viram quando fala que a pessoa pegou dengue uma vez, quando pega a segunda vez tende a ser pior, e a terceira pior, a pessoa depois pode ter até o que eles chamam de dengue hemorrágica. Então, o ideal é que a vacina proteja contra os 4 sorotipos ao mesmo tempo. E aí a gente começa a fazer todos esses estudos, e aí a gente desenvolve, né, um protótipo de uma vacina, e aí a gente faz uma produção em pequena escala, e aí a gente testa nos animais, e aí a gente faz a avaliação se eu tive indução dos anticorpos, se eu tive reconhecimento, né, e diferenciação de células, que a gente chama de células de memória, e aí a partir disso a gente consegue saber se a vacina é, né, um bom candidato ou não, e se a gente achar que é, porque induziu bastante anticorpo, induziu bastante célula de memória, aí a gente parte para fazer as infecções nos animais. E aí a gente infecta e consegue ver o quanto que vai proteger, que a maioria desses patógenos, eles matam os animais. Então, a partir do momento que eu faço a infecção, eu acompanho e vejo quantos animais sobreviveram entre quem tomou a vacina e quem não tomou. E aí eu consigo determinar se a vacina é boa, se não é, o que eu preciso mudar, o que eu posso melhorar. E aí a gente vai fazendo todos esses estudos. Então, Natália, eu queria saber, como a ciência brasileira poderia contribuir para prevenir novas pandemias no futuro, né? Se houver. Espero que não esteja, né? Pois é, eu também espero que não tenha mais não, mas a realidade é que tem muita chance de ter. Essa é a verdade. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa fazer nesse momento é estar preparado, né? E a forma da gente estar preparado, porque a gente não sabe o que vai vir, essa é a verdade. Então, a gente tem que estar preparado no sentido do que a gente chama de plataformas vacinais.
Então, eu tenho que ter um protótipo de vacina, seja ele de DNA, seja de RNA, seja de vírus inativado, seja de proteína recombinante, que funcione e funcione bem. Porque aí eu posso trocar o antígeno à medida que eu quiser e ter uma vacina funcionando. Então, assim, por que a gente, né, assim, a pandemia de Covid-19, ela foi um marco na área de vacinas. Por quê? Porque o tempo normal de desenvolvimento de uma vacina é de 15 a 20 anos. E a gente teve o desenvolvimento de uma vacina com 10 meses. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas conseguiu fazer uma vacina em 10 meses, essa vacina, será que é segura? É. Por quê? Porque, na verdade, não foram 10 meses, foram 10 meses com o antígeno do SARS-CoV-2, da Covid. Mas essa plataforma de RNA mensageiro, ela vinha sendo estudada há mais de 10 anos. Então, ela já tinha sido testada para outras doenças, para HIV, para o vírus respiratório, sincicial respiratório. Então, tinham várias vacinas que já estavam em testes que usavam essa plataforma vacinal. O que os pesquisadores fizeram foi tira esse antígeno que era da outra doença e vamos colocar um pedaço aqui, que era a proteína spike, né, que estava na superfície do SARS-CoV-2, vamos inserir esse aqui e vamos testar. E foi assim que a gente teve o desenvolvimento recorde de 10 meses, a gente já tinha uma vacina no mercado funcionando. Então, eu acho que o Brasil hoje precisa investir nisso, da gente ter plataformas vacinais diferentes funcionando, porque tem plataforma vacinal que é mais rápida de ser desenvolvida, e tem plataforma que demora um pouco mais, né? Então, essas vacinas de terceira geração, elas são mais rápidas e a gente consegue fazer essa produção da vacina de forma mais rápida do que se eu for, por exemplo, usar uma proteína recombinante, por exemplo. Porque a proteína recombinante, ela é boa? É. Mas o problema é que ela sozinha, ela não é muito imunogênica, então ela não consegue ativar muito o sistema imune da pessoa. Então, normalmente, essas vacinas de proteína recombinante, elas precisam de um outro componente que a gente chama de adjuvante. E é o adjuvante que vai, então, estimular o sistema imunológico. E aí existem N adjuvantes diferentes. E que a gente sabe que uns funcionam melhores com determinados antígenos do que com outros. Então, acaba que a gente consegue, então, desenvolver mais rápido as vacinas de DNA e de RNA, e as vacinas de vírus, né, que são as vacinas de primeira geração, como a Coronavac, que a gente usou na pandemia, ela era o SARS-CoV-2 inativado, que foi injetado nas pessoas. Só que dependendo do tipo de patógeno, é muito perigoso você cultivar em larga escala um patógeno que pode matar muita gente. Então, tem um outro vírus que eu trabalho, que é um vírus influenza diferente, que ele é um influenza que normalmente ele causa doença em aves, mas ele pode infectar humano também. E aí, quando ele infecta humano, aí o negócio é bem feio, porque ele mata muito. Então, como é que você vai cultivar um vírus que é muito patogênico, que pode matar muitas pessoas, para ser a vacina? Não é tão seguro, entendeu? Então, aí é preferível a gente usar essas outras plataformas que eu estou pegando só um pedacinho, seja do vírus, do parasita, do patógeno em si, e eu estou trabalhando com um pedacinho, não estou trabalhando com ele inteiro. Então, não traz risco para quem está produzindo as vacinas. Então, eu acho que no Brasil a gente precisa focar em ter várias plataformas vacinais, né, funcionando, de forma que a gente consiga fazer igual os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram, que em 10 meses eles conseguiram produzir uma vacina. Basta a gente trocar o antígeno e a vacina está pronta para ser testada. Fora o Covid-19, qual foi o patógeno que tu mais se interessou de estudar e o porquê? O que eu mais gosto de todos, né? Porque eu sou parasitologista de formação. Eu adoro plasmódio. Plasmódio, ele é um parasito, assim, surpreendente. Mas, assim, desenvolver vacina para ele é muito complexo. Muito complexo. Porque os parasitos, de forma em geral, né? Todos eles têm o que a gente chama de evasão do sistema imune. Então, eles são muito evoluídos ao ponto de que eles conseguem enganar o sistema imune da pessoa. Então, ele tem mecanismo de modular a resposta da pessoa que foi infectada e ele camufla e a pessoa nem percebe que ele está ali. E aí a pessoa não consegue desenvolver uma resposta imune boa contra aquele patógeno e ele sobrevive na pessoa e ele fica ali durante muito tempo. Então, o plasmódio, ele tem, além dele ser muito complexo, ele tem o que a gente chama de estágio evolutivo.
Então, tipo, quando ele penetra, né, pela picada do mosquito, ele tem uma forma. Aí ele migra pela epiderme, ele vai para os vasos linfáticos, vai para o vaso sanguíneo, e aí ele chega no fígado. Quando ele chega no fígado, ele se transforma num outro patógeno, ele é completamente diferente daquele que foi inoculado. Ele expressa muitas coisas diferentes. E depois que ele replica lá no fígado, ele sai e ele começa a infectar as células vermelhas. E aí você tem um terceiro parasita completamente diferente, que o que ele expressa é muito diferente dos outros dois estágios. Então, é um parasito que ele se adaptou muito bem durante o processo, então ele consegue burlar o sistema. Então, um dos mecanismos dele, que a gente chama de evasão do sistema imune, quando ele está fazendo esse caminho da pele para migrar pelos vasos e chegar no fígado, ele começa a soltar as proteínas de superfície dele. Então, os anticorpos que são gerados para neutralizar essas proteínas, elas não funcionam mais, porque ele está ligando numa proteína que está solta, não está mais na superfície do parasita. Então, o anticorpo não serve para mais nada. Então, é uma forma que ele tem de burlar o sistema. E tem muitas outras formas. Então, para mim, eu acho que Plasmodium é um dos mais interessantes assim, e mais complexos. E até hoje ninguém conseguiu fazer uma vacina que fosse realmente boa, né? Existe vacina, não para o que a gente tem aqui, porque no Brasil a gente tem a predominância de Plasmodium vivax, e a vacina que a gente tem no mercado é para falciparum, que é o que atinge mais a África. Então, é um desafio. Mas eu ainda tenho vontade de fazer uma vacina, mas vacina para malária cara, é difícil de desenvolver, porque a maioria dos testes tem que ser feito em primata, em macaco. E aí não é fácil de fazer esses testes e o custo é muito elevado. Então, é bem complexo de testar. Eu não consigo testar. Lógico, eu posso testar em camundongo inicialmente, mas depois, antes de chegar no humano, eu tenho esse estágio que eu vou ter que fazer o teste em primata, e aí esse aí é o gargalo para a gente conseguir desenvolver uma vacina, passar por esse estágio. Que tipo de pesquisa que você precisa fazer até chegar ao ponto de lançar uma vacina? Nossa, muita coisa. Então, a gente chama de estudos, a gente tem duas fases, a gente pode dividir. A gente tem o que a gente chama de pré-clínico, que é toda a parte que é feita em modelo experimental, e depois a gente tem a fase clínica. Então, eu trabalho especificamente com essa fase pré-clínica, que é em modelo animal. Então, depois que a gente desenvolve a vacina, aí a gente tem que fazer os testes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é injetar a vacina no animal, e aí a gente vai ver se ele vai desenvolver o que a gente chama de resposta imune. Então, eu dou, normalmente o protocolo que a gente dá 2 doses. Então, eu injeto na perninha, porque a gente não toma no braço, o braço do camundongo é a perninha. Então, a gente injeta na perninha do camundongo, uma dose, aí a gente espera 21 dias, e aí depois eu dou uma segunda dose, e aí eu espero mais 30 dias, aí depois de 30 dias, que aí vai dar 21 com 30, vai dar 51. No dia 51, então, aí eu faço a eutanásia do animal. Então, a gente tem todo um protocolo de como fazer, humanizado, a gente dá uma dose de anestésica para ele, que aí ele dorme e morre. E aí a gente, então, tira o sangue do animal, aí eu pego o sangue e centrifugo para separar o soro, e aí no soro eu consigo ver quanto de anticorpo que eu tenho, e aí eu consigo saber se a vacina foi boa, se ela consegue reconhecer, e se eu tenho bastante, se eu teria como neutralizar esse patógeno. E eu também pego, para avaliar a resposta celular, a gente pega o baço dos animais. Então, porque todas as células do sistema imune, elas ficam concentradas em algumas regiões específicas do corpo. Então, uma dessas regiões é o baço. E aí, então, a gente pega o baço do animal e a gente macera esse baço, então eu consigo separar as células que estão ali, e aí eu faço uma cultura dessas células. E aí eu consigo ver, através de dosar algumas moléculas, né, naquela cultura, se eu tive a indução do que a gente chama de célula de memória. Porque toda vez que a gente encontra, né, a gente tem uma infecção, seja vacinação ou infecção, a gente vai ter algumas células que vão reconhecer e vão diferenciar, e vão lá e vão matar, e parte dessas células, elas diferenciam no que a gente chama de células de memória, que são as células que ficam guardadas para o resto da vida. Algumas dessas células duram milhares de anos,
e tem umas que às vezes dura pouco tempo, mas dura um certo tempo e vai estar lá. Então, a segunda vez que você entrar em contato com aquele mesmo patógeno, você vai ter ativação dessas células de memória e elas vão reconhecer rapidamente e elas vão secretar algumas moléculas que a gente sabe que essas células foram ativadas. Então, eu consigo dosar essas moléculas e saber se eu tive indução de célula de memória. Então, normalmente, se eu tenho um título bom de anticorpo e se eu tenho essa resposta dessas células, eu sei que a minha vacina, ela pelo menos foi imunogênica. Ela foi capaz de ativar o sistema imune, mas eu não sei se ela vai proteger ou não. Aí a gente passa para a segunda parte. Aí a segunda parte a gente faz tudo de novo, imuniza outros animais, só que aí em vez de eu matar o animal para eu olhar esses anticorpos e essas células, eu vou infectar o animal. Então, eu consigo infectar o animal e aí eu acompanho. Então, uma das formas da gente saber, a gente pesa o animal todo dia. Então, o animal que se infecta, ele começa a perder peso. E vai perdendo peso, aí ele começa a isolar, ele já não quer mais comer, e aí a gente consegue ver, e a gente vai vendo fisicamente que ele não está mais bem, ele já fica mais retraído, ele já fica mais encurvadinho, o pelinho dele fica todo oriçado, ele já não está mais com aquele aspecto saudável, a gente consegue ver. E o peso vai caindo até que ele acaba morrendo. E aí a gente acompanha. E normalmente, se a vacina é boa, os animais eles nem perdem peso, eles mantêm o peso durante todos os dias e estão sempre alegres. Você chega na gaiola, eles estão pulando, estão comendo, estão brincando entre eles. E aí a gente consegue ver a partir disso se a vacina funcionou ou não, ou se funcionou parcialmente. Às vezes mata uma parte, mas uma parte sobrevive. E aí a gente vai tentando adaptar e ver o que a gente consegue melhorar para de forma que todo mundo sobreviva quando a gente faz a infecção com o patógeno que a gente está estudando. Aí, a partir disso, quando a gente vê, então tá, beleza, eu tive proteção, eu tive imunogenicidade, e aí agora, o que eu faço? Aí eu tenho que fazer estudos que a gente chama de segurança. Aí os estudos de segurança, eles são mais complexos. E, assim, não pode ser feito em qualquer lugar. Então, tem centros específicos que fazem esse tipo de teste. Então, normalmente, a gente tem que dar a mesma dose que a gente daria na pessoa. Então, o camundongo, ele é muito pequititinho. Então, o máximo que eu consigo injetar nele é um volume bem pequeno. É 5 vezes menos do que o que a gente injeta em humano. Então, eu não posso testar em camundongo. Então, normalmente, a gente testa em rato, que rato é grande. E rato eu consigo dar a mesma dose que eu daria numa pessoa. E aí, eu faço, então, a inoculação da vacina nesses animais. E aí, a gente vai sendo acompanhado. Aí, a gente olha perda de peso, aí tira sangue, olha como que está a contagem de células vermelhas, células brancas, a gente pode dosar, quem já fez exame de sangue aí, a gente tem aquelas enzimas hepáticas, TGO, TGP, a gente vê se não alterou a função, né, do fígado dos animais, a gente consegue ver pela ureia, pela creatinina, se afetou a resposta de rim, a gente tem vários parâmetros que a gente consegue avaliar e ver, né, se o animal teve febre, se não teve, a gente consegue avaliar várias coisas. E aí, com esse conjunto, e depois, no final, a gente pode matar os animais, aí a gente coleta vários órgãos, aí tem que coletar tudo. Aí olha fígado, olha rim, olha cérebro, olha pulmão, olha tudo que tem lá dentro, e aí a gente vê se teve alguma alteração. Se a gente vê que teve alguma alteração significativa, aí a vacina pode não ser segura. Se a morfologia dos tecidos estiverem todos ok, a vacina pode ser considerada segura, e aí parte para a parte de humanos. Aí a gente começa todo um novo processo, que aí já é a fase que a gente chama de clínica. Aí a gente seleciona um grupo normalmente pequeno, de 30, 50 pessoas mais ou menos, voluntárias, aí injeta a vacina nessas pessoas, vai acompanhando, se a pessoa, né, vai ter febre, se vai ter dor de cabeça, se vai ter dor no corpo, que normalmente são sintomas normais que qualquer vacina tem. Ou se a pessoa teve alguma coisa mais grave também, tudo isso vai sendo recoletado pelo corpo médico e vai sendo anotado e vai sendo acompanhado, e coleta sangue das pessoas ao longo do tempo para ver se, né, aí faz a mesma coisa, olha se tem anticorpo, olha as células, aí a gente já não pega o baço, a gente consegue pegar as células do sangue. Não é a melhor forma, mas eu não tenho como pegar do baço da pessoa. Então, a gente pega as células do sangue e dá uma olhada também se eu tenho célula de memória, se essas células respondem. E aí, se eu mostrar que tudo isso funcionou e tal, aí a vacina pode ser aprovada e ir para o mercado e ser distribuída pelo SUS e a gente lá no posto de saúde tomar a vacina.
Pois, muito obrigada, Natália. Alguma menina tem mais perguntas? A Ellen, a Karine? Natália, você já pensou em desistir disso tudo? E o que te fez para continuar? Ah, com certeza. Em vários momentos da vida a gente pensa em desistir. Vou mentir, não, entendeu? Porque a gente tem problema durante todo o processo. Vou contar um caso de um dia que foi um dia muito estressante. Nessa época eu nem trabalhava tanto com vacina, eu trabalhava mais com resposta imune. Então, eu tinha começado o experimento 7 horas da manhã, eu tinha terminado o experimento 4 horas da tarde, e eu tinha que ler essas células, eu não podia esperar no dia seguinte. Quando a gente faz determinados experimentos, as células têm que estar vivas e frescas para eu poder ler e avaliar. E aí, na hora que eu fui no equipamento para ler, depois eu ter sacrificado 20 camundongos, ter trabalhado o dia inteiro, de 7 às 4, o equipamento simplesmente não queria ligar, não queria funcionar. Aí eu desesperei, comecei a chorar, porque eu estava esgotada, eu já tinha passado o dia inteiro fazendo aquilo, eu falei, eu não acredito que depois de um dia inteiro, e isso, assim, um experimento que tinha começado 30 dias antes. Então, assim, eu ia perder um trabalho de 30 dias. Aí eu desesperei, era um equipamento muito específico, que não tem em qualquer lugar. Aí meu chefe, no dia, ele falou assim, para de chorar não vai resolver o problema. Nós temos que dar solução. Aí ele começou a ligar, aí ele conseguiu que eu pudesse utilizar o equipamento que era da UFMG. Aí eu saí da Fiocruz, atravessei a cidade. Eu cheguei na UFMG, já devia ser, sei lá, até que tudo isso desembolou, já era tipo 7 horas da noite. Que eu fui começar a ler as minhas amostras. E eu tinha, tipo assim, 100 amostras para ler. Só isso. E aí eu comecei a ler, e aí, né, lei de Murphy, né, gente? Aí o equipamento entope, aí o negócio não quer funcionar, e aí você vai passando por várias coisas. E esse equipamento, ele aquece muito. Então, ele fica numa sala com refrigeração super forte. E eu não estava preparada para ir lá. Então, assim, eu não estava com blusa. Eu não tinha comido. Eu estava com frio, estava com fome, eu estava cansada. Isso era, tipo, 11 horas da noite, eu estava lá ainda. E o equipamento entupiu e não queria mais passar as minhas amostras. Aí eu simplesmente comecei a chorar de novo. Aí eu fiquei me perguntando o que eu estou fazendo aqui. A gente se pergunta, tem hora, o que eu estou fazendo aqui? O que eu escolhi para minha vida? Podia estar em casa, dormindo, no quentinho, de barriga cheia, e eu estou aqui nesse frio, passando fome, cansada. Enfim, depois de chorar, eu falei, não adianta chorar, temos que dar solução. Consegui desentupir o equipamento, continuar lendo as minhas amostras. E eu terminei meu experimento, que eu tinha começado às 7 horas da manhã, eu terminei meia-noite. Aí eu saí do campus, vazio, no escuro, não tinha mais ninguém, só tinha eu. E fui para casa, cheguei em casa, já era 00:30. Aí eu falei, gente, não quero mais, quero desistir, chega disso, não preciso disso para minha vida. Mas aí a gente dorme, a gente acalma, a gente come, a gente esquenta. E aí no dia seguinte eu fui olhar meus resultados, né? Aí eu comecei a fazer análise de tudo que eu tinha feito e simplesmente foi o melhor experimento que eu já tinha feito na vida. Nunca tinha tido um resultado tão bom igual aquele. Aí você esquece tudo de ruim que passou, concentra só na parte boa e segue em frente. É basicamente isso. Nossa, que situação, né? É realmente muito difícil, a gente se depara com isso, mas acontece sempre, né? Principalmente na ciência, é tudo meio imprevisível e as coisas só vão acontecendo mesmo. Mas agora a Ellen tem mais uma pergunta para a professora Natália. Natália, eu queria saber sobre as vacinas para a população indígena, se tem algo específico? Específico? Não que eu saiba. As vacinas são para todas as populações, assim. Eu sei que tem alguns trabalhos, assim, né, que eles, às vezes, eles fazem... Na época que eu trabalhava com Trypanosoma cruzi, eu lembro que eles faziam alguns marcadores genéticos para tentar entender por que uma população é mais resistente e outra população é mais suscetível a uma determinada infecção, e eles conseguiram ver que tem marcadores genéticos que estão associados, né, seja com os genes, né, indígenas, seja com os genes africanos, que Brasil a gente é tudo miscigenado, a gente tem uma mistura muito grande de tudo, e eles conseguiram ver algumas associações em relação a isso. Mas para vacina mesmo, eu nunca vi nenhum trabalho que diferenciasse assim por grupo étnico, não. É de uma forma geral,
serve para todo mundo e é amplo o uso. Eu queria saber se mais alguém tem uma pergunta para fazer para a Natália. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguém que te inspira? Nossa, são tantas pessoas. Primeiro, eu acho que a gente começa na própria família, né? Tipo, eu tive o exemplo dos meus pais e minha mãe é a pessoa que mais me incentiva, assim, sabe? A continuar e trabalhar nessas coisas. E eu acho que os nossos mentores mesmo durante a nossa trajetória, né? Tem professores que são ótimos, tem professores que não são tão bons assim, tem uns até que às vezes a gente nem gosta de determinada matéria por causa do professor que não é muito bom. Eu confesso que se me falasse 20 anos atrás que hoje eu estaria trabalhando com vacina, eu ia falar assim, não, gente, que isso? Jamais. Porque quando eu fiz graduação, eu odiei imunologia, achei um saco. E depois, quando eu fui fazendo, né, mestrado, doutorado, é que eu fui vendo a importância e o quão era legal. Então, a gente vai mudando ao longo dessa nossa trajetória. E são várias as pessoas, né? Tem pesquisadores de todos os tipos, e não só no Brasil, pessoas fora, né? Tipo, essas pessoas mesmo que desenvolveram essas vacinas de RNA mensageiro, né? Elas ganharam até prêmio Nobel. São pessoas, assim, que conseguiram realmente pensar de uma forma muito diferente e ver uma aplicabilidade de uma coisa que todo mundo sempre soube que existia, todos nós sempre estudamos, a gente estuda desde, sei lá, se bobear do ensino médio ou até mesmo do ensino fundamental, a gente estuda, né, DNA, RNA, gerando proteína, todo esse processo, mas até então ninguém nunca tinha pensado em usar isso como uma plataforma para desenvolver uma vacina. Então, essas pessoas foram bem pioneiras nesse campo e acho que tem muitas pessoas. Não vou saber citar uma pessoa em específico, não, mas são várias. A gente queria agradecer muito pela tua participação, Natália, também por compartilhar essa experiência com a gente e ajudar na inspiração de outras meninas que querem fazer parte da ciência. E eu acho que é hora de tu fazer a pergunta para a gente. Então, gente, a minha pergunta é muito simples, assim, né? Depois de tudo que eu falei, quem quer ser cientista? Quem quer trabalhar com vacina? E do que vocês mais gostaram de tudo que eu falei? Eu, particularmente, gostei muito da parte que você explicou sobre as vacinas, porque eu quero ser médica. Eu quero fazer medicina com especialização em neurologia ou neurocirurgia. Então, para mim, é bem interessante. Acho que eu já vim, assim, ansiosa para conversa contigo, porque ia ser justamente sobre uma área que eu gosto. A gente teve no Jacó, que é a escola que eu estou fazendo parte, a gente teve uma apresentação do Hemosc, que é o do Hemocentro, e desde então eu fico muito ansiosa para qualquer coisa que envolva as vacinas e o estudo do sangue e etc. Muito legal. Então você vai gostar muito de estudar Covid, porque Covid é uma doença assim que a gente ainda sabe muito pouco, mas que tem todo atinge todo o sistema imunológico, né? Porque a gente vê, tem várias pessoas que desenvolveram o que a gente chama de Covid longa, né? Que mesmo depois, mesmo vacinada, mesmo depois de ter sido curada, a pessoa ficou com algumas sequelas, porque acaba que a verdade é o vírus infecta e ele acaba matando a célula que ele infecta, e ele infectava neurônios. Então, tipo, tem gente que perdeu memória, tem gente que até hoje não sente o cheiro das coisas, né? Então, Covid é uma doença muito intrigante, que a gente ainda sabe muito pouco, que é um campo que precisa de ser explorado para a gente entender melhor como que funciona. As outras querem fazer o quê? Mais alguém quer ir para a área biológica ou não? Então, Natália, eu queria falar um pouco sobre mim agora. Eu gostei muito sobre tudo isso que você falou, principalmente da sua história, do seu foco, da sua linhagem familiar, que você falou que já tem pessoas na sua família que participam da área da ciência. Na minha casa, em específico, eu não tenho ninguém que participa da área da ciência, mas da tecnologia, eu tenho meu pai. Meu pai, ele é desenvolvedor de software, e eu me vejo muito nessa área por conta de ter alguém assim.
mas eu ainda tenho uma certa vontade de explorar essa área da ciência, só que eu não sei uma carreira específica que eu seguiria. Mas mesmo nessa parte de tecnologia, dessas coisas, a verdade é que, tipo, tudo que a gente usa hoje para fazer esses testes envolve equipamentos. E alguém pensou nesse equipamento, alguém desenvolveu, alguém fez o software para a gente chegar lá, colocar a nossa amostra e sair um resultado. Tem todo um trabalho por trás que é dessas pessoas, né, que trabalham. E eu posso falar, por exemplo, a minha irmã. A minha irmã, ela é a única que não é de área biológica na nossa família. Ela é cientista da computação. E ela hoje trabalha, porque hoje todas as disciplinas elas meio que vão se entrelaçando um pouco, entendeu? Então, durante a pandemia de Covid, a minha irmã, que ela via eu trabalhando com isso, me dedicando, desenvolvendo vacina, e ela falava assim, gente, eu também quero fazer alguma coisa, em que eu posso contribuir, em que eu posso ajudar, né? Ela falou assim, eu sou de uma área completamente diferente, eu não sou da área da saúde. E aí a gente conversando, a gente, né, foi trocando ideia e tudo mais, e aí ela começou a desenvolver estudos que a gente chama de epidemiológicos. Então, você pega os dados da população. Hoje, todo mundo que pega Covid, que foi no posto, que deu positivo, seja para qualquer doença, existe um banco de dados do Ministério da Saúde. E esse banco de dados fica disponível na rede. Então, ela pegou todos esses dados e ela foi triando, dividindo as pessoas, tipo, quem pegou Covid, quem morreu, quem sobreviveu, e depois quem tomou vacina, quem não tomou, e aí com isso ela conseguiu fazer um programa, desenvolver um programa que a gente chama de predição. Então, a partir daquele conjunto de dados, juntando as características de um grupo e de outro, ela conseguia saber, né, predizer se aquela pessoa que tinha aquele grupo de características, seja de doença, se tinha diabetes, hipertensão, não sei o quê, uma faixa etária X, ia ter mais chance de sobreviver ou de morrer. E aí ela conseguiu fazer vários estudos. Quem estava mais protegido? Quem tomou uma dose, quem tomou duas, quem tomou três? E ela foi fazendo vários estudos desse tipo e que ajuda a gente a entender e até mesmo, né, para as pessoas profissionais da saúde tomarem as decisões de como que vai ser, né? Quem vai ser, igual no começo da pandemia, né? Tinham poucas vacinas, não tinha vacina para todo mundo. Aí como que o Ministério decide quem vai receber a primeira vacina? Então, quando a gente tem esses dados, a gente consegue meio que estabelecer as prioridades. Então, assim, temos pouca vacina, quais são os grupos de risco? Quem precisa tomar a vacina primeiro? E aí eles viram, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, quem tem não sei o quê, tem mais chance de morrer. Então, vamos priorizar esses grupos de risco. Vamos priorizar a criança, vamos priorizar idosos. E depois que a vacina chegou para a gente né, de vocês não, minha, né? A gente que era uma faixa etária intermediária ali, a gente foi a última a ser contemplada com a vacina. Por quê? Porque a gente era que tinha menos chance de ter uma complicação e morrer por causa da doença. Então, não importa muito a área na qual você decide trabalhar. Hoje tudo está conectado, tudo está interligado, tudo faz parte. Então, independente de você decidir ir para essa área, né, mais de biológica ou mais exata, pode ter certeza que em algum momento da sua vida alguma coisa aí vai acabar entrelaçando uma área com a outra e você vai participar de alguma coisa de saúde e de área biológica, com certeza. Sim, sim. Muito obrigada, Natália. Nessa eu gostei quando a Karine perguntou se você já pensou em desistir. E eu amei quando você falou que você já pensou em desistir, mas você continuou com isso. Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho, aonde no futuro pode até ter uma porta já aberta. E você até se tornou um exemplo para mim, assim, agora, para o futuro. Fico feliz em ouvir isso, porque, assim, uma vida difícil, não vou dizer que não é, não, assim, sabe? E eu não contei a parte ruim, né, gente? Não vai dar nem tempo de contar a parte ruim. Mas, assim, a verdade é que eu encontrei pessoas no meu caminho, pessoas que me ajudaram muito, pessoas que acreditaram em mim, que me incentivaram, mas também a gente sempre encontra aquela pessoa que quer te colocar para baixo, que quer dizer que você não vai para frente. Eu cheguei a ouvir de uma pessoa próxima a mim, que, tipo,
que eu não ia conseguir, que eu não ia me tornar uma pesquisadora e que eu podia desistir dessa vida. E a verdade é que a gente tem que acreditar na gente mesmo, sabe? E seguir em frente e colocar na balança as coisas boas e deixar essas coisas ruins para frente e ir atrás do que a gente acredita, do que a gente quer. Todo mundo pode chegar lá, se quiser, com muita vontade. Essa é a verdade. Bom, Natália, eu achei... Pode falar, Karina. Pode falar. Tá. Bom, Natália, eu achei tudo interessante que você falou, a sua trajetória. E a parte que mais me interessou foi a parte da vacina da Covid, né? Que demorou 10 meses e que essa era uma doença que matava muita gente. Alguns nem matavam, deixava sequela, né? E eu pretendo fazer faculdade de biomedicina, que é na parte mais de laboratório, nessas coisas, e etc. E na minha família... biomedicina é uma área ótima. Pode falar. E na minha família não tem ninguém que mexe com ciência científica. Então você vai ser a primeira. É. A gente tem muitos alunos da biomedicina, a maioria dos nossos alunos de iniciação científica e mestrado, muitos vieram da biomedicina. É uma área que as pessoas gostam muito de trabalhar e vêm procurar estágio no nosso laboratório e começam, e a maioria vai até o fim, acaba a iniciação científica, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer pós-doutorado e segue em frente. A gente tem várias pessoas que são biomédicas de formação. Biomedicina é uma área boa, assim, que conversa com muitas outras áreas, e aí você tem uma formação bem ampla, bem diversificada, e que você pode trabalhar em várias coisas diferentes, né? Muito obrigada por ter falado. Nada. Quem mais quer falar alguma coisa? A Ellen agora vai falar alguma coisa? Responder a pergunta? Eu gostei também bastante da explicação da professora, né? Como a Júlia, como eu também quero fazer medicina, achei muito interessante essa parte também. Ah, que bom. Medicina é um curso muito bom, é um curso que a gente vai cuidar das pessoas, né? Então, assim, na verdade, eu nunca tive vontade de fazer medicina, não, vou ser sincera. Eu acho que eu cheguei até a trabalhar, fazer estágio no hospital, sabe? Porque, como nutricionista, eu formei em 3 habilitações diferentes. Então, eu podia trabalhar em nutrição hospitalar, eu podia trabalhar em nutrição, que a gente chama de social, que é quando você atende em posto de saúde, e também poderia trabalhar em produção, né? Todos esses restaurantes grandes que atendem empresa e tudo mais, tem todo um controle de produção de alimentos. E eu confesso que o ambiente hospitalar foi um ambiente que não me pegou muito, não, assim, sabe? Ver as pessoas doentes, essas coisas, não foi uma coisa que me agradou. Mas, por outro lado, a gente precisa de pessoas para trabalhar nessa área também, né? E cuidar das pessoas e trazer saúde para todo mundo é muito importante também. Ainda bem que cada um gosta de uma coisa, né? Imagina se todo mundo gostasse da mesma coisa, né? Então, a gente tem que ter pessoas para trabalhar em diversas áreas. É verdade. Cada um tem o seu perfil, cada um tem os seus gostos e cada um consegue lidar com a parte das ciências que gosta, porque a gente sabe que as ciências não é para qualquer um, não é tão simples quanto dizem. Mas muito obrigada, Natália, por contar a sua história, por se abrir com a gente. Sabe que agora a senhora é uma inspiração para todas nós aqui, por ser uma mulher jovem, por ser mulher e estar no meio das ciências. Isso é incrível, já faz você uma mulher muito incrível, muito importante para a gente agora. E obrigada de verdade por essa oportunidade, por essa honra de entrevistar a senhora. Eu que agradeço, gente. Foi ótimo conhecer todas vocês, saber que cada uma está pensando, o que cada uma quer fazer para o futuro. Teremos aí novas cientistas, novas mulheres, novas médicas, biomédicas, e vai ser muito legal. Como é que a gente faz aqui no final? A gente avisa alguém? Como é que encerra? Não sei como funciona. Dani. Oi, Dani.
Não, eu estou assistindo aqui, só que só dá para entrar 6 pessoas por vez na fala da tela. Então, a Glaucia também está aqui, na verdade, eu posso colocar ela aqui, mas como a gente só consegue entrar 6 por vez, eu acabo tendo que derrubar alguém, né? Vocês estão vendo que eu estou derrubando gente, e por isso que a gente está fazendo um lance meio tipo derruba, entra, entendeu? Para poder todo mundo estar junto, porque só 6 podem entrar na tela. Mas agradeço, eu achei fantástica. O podcast foi muito legal, eu acho que todo mundo falou, foi uma rotação, ele me ajudou bastante, Júlia também ajudou bastante nessa troca dentro do sistema, acho que todo mundo conseguiu falar um pouco, então foi bem legal. E era isso, gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Assim, ó, deixa só para a gente organizar para as próximas, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, se estiverem fora da tela, dá para assistir pelo YouTube. Não sei, acho que dá para ouvir estando aqui dentro. Se vocês não estiverem na tela e vocês quiserem falar alguma coisa, vocês levantam a mão, eu coloco vocês na tela, tá? Se vocês estiverem fora. Que eu consigo fazer isso, porque o que eu estava fazendo era simplesmente quem falou, eu abaixava e entrava quem não falou, entendeu? Eu estava controlando dessa forma. Então, se vocês precisarem, é só avisar que aí eu faço isso. Glaucia, você tem mais alguma colocação? Não, eu estava aqui o tempo todo fazendo carinha de apaixonada, né? Escutando a Natália contar, imaginando, materializando as cenas todas e escutando as meninas perguntarem, eu estava aqui fazendo carinha de gente, que bonitas. Eu adorei, assim, o processo todo, foi bem bonita a construção, as meninas estão muito desenvoltas e protagonizando o processo, então eu fiquei bem feliz, assim, essa é a segunda vez que a gente está gravando, e foi muito bom mesmo ouvir todas vocês, assim, agradeço muito a Natália pela disponibilidade, né, tá cansada, ela falou pra gente no comecinho que ela tá acordada desde 4h30 da manhã, tá num viradão aí, e se dispôs, né, a estar conosco, então, muito obrigada, Natália, e muito obrigada para as meninas, né, pela participação e pela desenvoltura, eu fiquei bem feliz, bem contente mesmo, daqui a pouco vocês estão conduzindo o processo todo, eu vou ficar só de espectadora lá no YouTube, batendo palminha, viu? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Muito legal essa entrevista hoje. Uhum. Pois eu concordei bastante com a Emily de falar que ela virou uma inspiração pra gente, porque eu concordo muito. Imagina só. Não, e elas são muito maravilhosas, assim, tem um roteiro, elas rasgam o roteiro, elas fazem o roteiro delas. Adoro, gente, adoro. Eu queria comentar que na hora que eu fui pros bastidores, eu até desliguei a câmera e desliguei o microfone e eu fui ali na porta do meu quarto para falar, ela participou da pesquisa do Covid. Eu tava muito impressionada. Que honra para vocês, né? Que maravilha. É uma honra para a gente ter de acesso, né? Porque a gente viveu a pandemia, mas a gente não sabia como era esses processos. E aí, a ouvir alguém falando, alguém de perto que teve acesso, que sabe como fazer, é muito, muito, muito legal. Muito legal. Alguma de vocês ainda quer falar alguma coisa, gente? Gente, só falando aqui, se alguma de vocês... Eu acho que agora já... Se vocês estiverem fora da tela, você levanta a mão e eu coloco na tela, tá? Certo. Eu acho que agora a gente já pode encerrar também. Meu celular já está descarregando até. Foi incrível hoje, de verdade. Foi bastante incrível conhecer a Natália, né, sobre as pesquisas dela. E muito obrigada, Natália. Natália, as meninas, se puderem, se quiserem se despedir, E aí eu posso falar, Natália, mas as meninas se despedir. Tchau, Dani. Tchau, Júlia, Ellen, Karina, Natália. Eu só queria mostrar que quando eu estava também nos bastidores, eu fui tentando ao máximo
meus olhos para conseguir chegar na Natália. E eu tentei desenhar ela. Mas não deu certo. Porque eu não conseguia ver direito. Então eu me inspirei mais nos olhos dela e no cabelo. Ô, gente. Mas foi um prazer, de verdade. Muito bom também compartilhar. Depois você me manda, eu quero ver o desenho de perto. Olha, não tá muito bonito, mas eu mando pra Glaucia. Foi muito divertido, de verdade. Ai, que bom que vocês gostaram. Agora eu já estou indo para todas vocês, para Dani, Natália, muito obrigada. Tchau, Júlia, tchau, Ellen, tchau, Karine, e até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Tchau.